Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade, episódio 17, com o professor Rui Miguel Tovar. Rui, muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença nos estúdios do 00 para mais um Destino Saudade, o nosso número 17, isto passa a correr. Rui, se me permites, hoje começamos por falar sobre a tua indumentária. Uma camisola maravilhosa do Arsenal, com um sponsor também que é icónico, a JVC. Sim. Diz lá, como é que arranjaste esta coisa linda? Esta camisola, se não me engano, foi numa ida a Londres, vi a camisola e gostei do toque dela e comprei-a na hora. Longe estava de pensar que iria, por exemplo, ver um jogo do Arsenal. Não nessa viagem, porque não havia tempo para ver futebol. Aliás, eu nunca fui ao estádio deles, ao Highbury, só fui ao Emirates, que é muito parecido com o estádio do Benfica, o que retira muita magia, porque Sim, é ser um verdade. estádio igual não tem muita graça. E quando lá estive a ver esse jogo, era desempate da taça, ganharam 5-0 ao Leyton Orient e o Bentner marcou 3 golos. Só que o Bentner, antes de marcar o primeiro, acho eu, fez uma burrice qualquer, uma jogada que fez um disparate. Pronto, está Bentner. Bentner. E os próprios adeptos do Arsenal, chateados com ele, assobiaram. Então, sempre que ele marcou um gol, e foram 3, ele foi assobiado pelos adeptos do Arsenal, porque eu estava na bancada dos adeptos do Arsenal. Eu estava na central. E acho que foi o único caso de um homem que fez um hat-trick e foi assobiado pelos próprios adeptos. Isto para dizer que o patrocínio também me fascina. JVC. O primeiro elemento que me recordo é o Ray Parlour, que não foi um internacional inglês aí de grande, com muitas internacionalizações, mas no Arsenal fez uma carreira belíssima, juntamente com o Tony Adams, agora estou-me a lembrar desse também. Defesa central. Do Ian Wright, o avançado, né, goleador. Aquele médico eu gostava muito, que já faleceu muito jovem, que era o David Rocastle. Rocastle, ok. Se recordas dele. Okay. E devia haver o Paul Merson também, devia estar aqui, não? Paul Merson, David Seaman na baliza. Lee Dixon no lateral direito, não? Nigel Winterburn no lateral esquerdo, se não me engano. Portanto, era uma equipa também... Não, era muito interessante. Eu associo muito sponsors a clubes. É muito bom. Passa a publicidade. Claro. Acho que os senhores da JVC não nos vão dar nada por causa disto. Não. Mas o que é que era o JVC, Rui? A JVC? JVC, por aquilo que vimos há uns minutos antes deste programa, era uma companhia japonesa, não é? De eletrónicas. Okay. E que teve no auge 81, 99 com o Arsenal. 18 anos. Eu, por acaso, eu tenho ideia, lá está, desses tempos de Tony Adams e Ray Parlour. Não sabia que tinha ido tanto para trás e que tinha ido tanto para a frente, porque 99 já é uma fase, é quase a bater no século XXI. Diria que aí já era outro patrocínio, por vistos não. Sim. Por acaso, portanto, já apanhou o Dennis Bergkamp, por exemplo, não é? Exatamente. É curioso. O Dennis Bergkamp. Portanto, este introito foi para elogiar a tua camisola e o Arsenal, obviamente, que é um clube também mítico. Antes de passar a bola aqui a outro gênio dos nossos dias, dos nossos dias idos, da nossa infância, é mais correto dizer assim, que é um senhor chamado António Oliveira. Sim. Muita gente que nos está a ler e a ouvir lembra-se bem dele como treinador, Futebol Clube Porto e seleção. Sim. Mas o meu pai diz-me que o António Oliveira foi dos maiores génios que viu a jogar nos relevados portugueses. Claro. Não sei se ainda o apanhaste. Não, ao vivo, se vi, não me lembro. Devo ter visto, porque eu lembro do Sporting campeão em 82, com o Rio Ave 7-1, um jogo em que o Jordão marca 5 golos. Tinhas 5 anos, talvez, 5, 6? Em 82, sim, 5 anos. 5 anos. Portanto, o Oliveira estava nesse dia, agora não me lembro. Claro. Aliás, nem me lembro dos golos do Jordão, lembro da festa, de ser engolido na festa, e lembro-me de estar num café a seguir ao jogo com o meu pai e com o amigo dele a comer termossos. Isso lembro-me bem. E porquê que trazes o Sr. António Oliveira ao nosso Destino de Saudade? É muito simples, faz hoje 40 anos, e como é um número redondo até dá jeito dizer que faz hoje 40 anos, que o Oliveira marcou 3 golos ao Dinamo Zagreb, numa competição europeia, na primeira Taça dos Campeões. O Sporting tinha sido campeão anterior, nos tais 7-1 ao Rio Ave. É ainda hoje a melhor
participação do Sporting na Taça dos Campeões, Liga dos Campeões, porque chegou aos quartos de final, foi eliminado pelo Real Sociedad, mas nas eliminatórias anteriores eliminou o Dinamo Zagreb da Jugoslávia, que era uma equipa interessante, não é? E como 82 o desconhecimento era muito, portanto sabíamos que eram jogadores, mas pouco mais. Podia haver um adjunto que fosse ver o jogo, a Zagreb ou dois, não é? Mas voltava com as suas informações básicas, no fundo, claro. Muito básicas. E o curioso é que na baliza estava o Ivkovic, mas já lá vamos. Primeiro vamos ao hat-trick. O Oliveira tinha sofrido um duro golpe na véspera, a morte do pai. Ele foi a jogo, na altura ele era jogador-treinador, porque a pré-época de 82 não foi feliz. O Malcolm Allison, que tinha sido o grande arquiteto da mudança do Big Mal, o grande arquiteto do título, da dobradinha de 82, campeonato e taça, houve ali uns quiprocós, e então o Malcolm Allison nem sequer começou a época no banco do Sporting. É logo o António Oliveira que assume a equipa. E vai quase até ao final dessa época, 82, 83. Ganha a Supertaça Portuguesa, por exemplo, ao Braga, e chega aos quartos de final da Taça dos Campeões. A equipa era quase a mesma, né? Manuel Fernandes 9, Oliveira 10, Jordão 11. Havia muita gente desejosa de sair dos júniores, dar o salto. O Futuro, por exemplo, sai para os séniores no final dessa época, portanto, não joga nem jogo oficial. Fernando Mendes, que depois só jogam com o outro treinador, que é o José Venglos, que é ele que os lança em 83. O Litos também, não é? O Litos, claro, sim. Mas é uma equipa muito boa, ainda com Mesares, por exemplo, na baliza, e o Sporting ganha 3-0, 3 golos do Oliveira, não daria 3 golos de raiva, mas 3 golos de homenagem ao pai. Tu disseste, de acordo com as memórias do teu pai, que serão as memórias muito boa gente, que de facto o Oliveira era um gênio. É bom recordar que na qualificação para o P84, que começou em 82, o Oliveira é a grande figura do primeiro jogo na Finlândia, 2-0, marca um golo e dá outro a marcar. Depois não vai ao europeu, porque entretanto perdeu-se, né? E houve outros jogadores que se desgigantaram em si mesmo. E ele já teria 34 anos, se não me engano. Era. Sim, já a fase boa, e a geração dele é Humberto Coelho, é o Alves, né? E nenhum deles vai a esse europeu. Estavam no fim. Portanto, estamos a falar de um jogador, um craque, campeão, já tinha sido bicampeão pelo Porto, com Pedroto, para acabar a seca dos 19 anos, e depois foi campeão pelo Sporting, não é para todos. E depois, ainda por cima, marca 3 golos numa noite europeia. As noites europeias do Sporting têm estado, agora, 2022, boas, né? O Sporting está forte na Liga dos Campeões, mas nessa altura não era assim tão frequente. E marcar 3 golos é preciso uma certa bagagem. O Oliveira marcou 2 na primeira parte. Há um lance de um dos golos nessa primeira parte, é um lance individual muito bonito, em que o Oliveira parte perto do meio campo e desenvolve uma jogada individual. Não é maradoniano porque não passa por tantos jogadores, mas a verdade é que percorre o campo e consegue escapar aos adversários que aí surgem. E o 3-0 é um lance em que é um remate de cruzamento. Portanto, Ivkovic é enganado pela incerteza da trajetória da bola. Claro que o Ivkovic diz uma coisa, o Oliveira diz outra. É ver as imagens e cada um decidirá de sua justiça. Mas que é uma noite fantástica para o futebol português, porque na altura não era muito frequente haver hat-tricks, sobretudo quando é 3-0. Uma coisa é 8-0 e há um que marca 3, ok. Agora, ser 3-0 e marcar 3 é muito pouco frequente, e estamos a falar de outros tempos em que também não havia estes lives de genialidade em doses triplas. Sim. Havia uma vez ou outra, e depois havia um gênio que era o Eusébio, mas depois dele sentiu-se ali a falta de goleadores. Sim. E o Sporting tinha 3. Mas a verdade é que o Oliveira nessa noite faz uma exibição extraordinária, e é também nessa época que nasce, por cada leão que cair, outro se levantará.
não é só pela morte do pai, não é só pela reação à tristeza, também é porque ele se lesionou durante essa época e, portanto, essa frase também ganhou uma força muito, muito grande e ainda hoje é recordada. Portanto, essa frase também vai fazer 40 anos daqui a nada, daqui a uns dias. Mas estamos a falar de um jogador que, de facto, demonstrou a sua qualidade a espaços. Foi pena, porque se fosse um jogador muito mais regular, teria outro caminho no futebol. Rui, como é que o António Oliveira é uma figura histórica do Futebol Clube do Porto? Como é que ele passa a jogador, treinador do Sporting com Portugal? Da história em si mesmo, não tenho informações. Eu parece-me que era um homem que já tinha uma certa visão de treinador e quis assumir esse papel. E se calhar o Sporting pensou, pronto, vamos estudar esta solução enquanto isto é uma solução, é o bloco B, não é? Vamos ao plano A, vamos executá-lo daqui a nada. Pronto, e daqui a nada perpetuou-se por semanas, meses, e às tantas estávamos em março e o Oliveira ainda era treinador do Sporting. Tanto assim é que depois entrou o Venglos, que era um homem altamente conceituado, checoslovaco, tinha levado a Checoslováquia ao Mundial 82. Exatamente. Era um homem que tinha muita história consigo, tinha os seus métodos, isso na altura era importante. Havia muita a lógica do futebol do leste, do futebol latino. Agora se calhar a ideia já se esbate, já é mais batida. Mas antes o Venglos vinha com uma ideia de um futebol diferente. E o Sporting achou que esse futebol é que era. Mas para chegar a esse processo do Venglos foram precisas negociações, e enquanto as negociações não finalizaram, o Oliveira, lá está, ganhou a Supertaça. E ganhou a Supertaça ao Braga. O Sporting perdeu 2-1 em Braga e depois foi 6, acho que foi 6-1. Acho que o gol do Braga é do Vítor Oliveira. E o Sporting ganha, acho que é 6-1. O Oliveira que ainda passa pelo Betis e pelo Penafiel antes de chegar ao Alvalade. Nem mais, sim. Antes de Alvalade tinha essas duas experiências. Sim. No Betis creio que meio ano só. Sim, Betis não foi nada feliz, né? Não foi nada feliz. E no Penafiel, o curioso é que ele depois... Que é a terra dele. É a terra dele, exatamente. Aliás, ele foi presidente... Mais tarde, em 2004. No século XXI, exatamente. No século XXI. Ele depois ainda joga no Marítimo. Ainda passa pelo Marítimo, o António Oliveira. E faz a mesma função, jogador-treinador, e até marca gols. Portanto, é um homem que tinha, que ao que parece, tinha queda para isso e gostava de exercer a função de treinador dentro de campo. Raras vezes ele ficou cá fora. Raras vezes ele se reservou em detrimento de outros. Também a verdade é que era um grande jogador, né? O número 10, a camisola na altura o número pesava, como agora já não faz tanto. Agora é mais indiferente, mas ele era o 10 do Sporting, e isso tinha o seu peso, e fez uma carreira por números bastante interessante, e pronto, foi campeão pelos dois. Isso também é um... Futebol com o Porto, sim, Sporting. Depois a aventura europeia não correu bem, ele próprio diz que foi provinciano, porque saiu do Porto para Sevilha e não se adaptou, pronto, e Sevilha é aqui ao lado, não é? É verdade que o Betis não é nenhuma força da natureza, mas não se adaptou. Também teve no Betis como treinador, e aí teve menos tempo ainda. Acho que aí mais tarde, sim. Depois do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Portanto, ele faz 96, 98 no Porto. Deve ter sido logo nesse verão. Foi nesse verão, 98 foi. Ele nem sequer acabou para a época. Ele arranjou ali um barbicaz com o presidente, que também era uma peça, que era não o Manuel. Convidem o António Oliveira a ir a Sevilha, é isso? Manuel Ruiz de Lopera. Eu lembro-me de estar no Interrail em 98, em Barcelona. Comprei o anuário da Liga para levar ao meu pai, da marca, e de repente estou a folhear Oliveira treinador. E se não me engano, o António Oliveira muitas vezes era as revistas internacionais punham a foto do Tony do Benfica, que também era António Oliveira. E então até me lembro, o quê? Está no Betis, pronto. E cheguei a Lisboa, curiosamente de Barcelona,
cheguei a Lisboa num dia em que começou o Campeonato Nacional português e fui logo ao Bonfim pelo recorde fazer o Vitória 1, Sporting 1, que é a estreia do Josic e do Ducher. O Ducher é expulso nesse dia. Treinador. E pouco tempo depois o Oliveira... Já não é treinador do Betis. O anuário da Liga, coitado. Andaste de comboio e o António Oliveira chegou ao fim da viagem já despedido do Betis. Exato. Mas isto para recordar, de facto, uma noite épica do Sporting. E um grande jogador. Um grande jogador e um treinador também com um lugar muito especial na nossa história, porque em 96 fomos até aos quartos de final com o António Oliveira e depois em 2002 é que corre realmente muito mal no Mundial do Médio Oriente. Sim, na Coreia, exatamente. Rui, vamos fazer já aqui a transição para o Domingo Desportivo, porque hoje o convidado do Domingo Desportivo é uma figura que já foi referida por ti, mas vamos só fazer aqui uma pequena pausa e vamos a isso. Domingo Desportivo. E então, vamos lá calçar as luvas e falar sobre este senhor, o senhor Tomislav Ivkovic, que foi um dos grandes guarda-redes que Portugal viu nos anos 80, mais para o final dessa década e início dos anos 90. Sim, o Ivkovic tem uma história tipo a pescada, não é? Antes de eu ser já o era. E digo isto porque antes de chegar ao Sporting, contratado pelo Sousa Sintra, ele já tinha jogado 2 vezes no estádio de Alvalade e até tinha jogado uma na Luz. E isto é muito simples, porque as competições europeias dão aso a isso. Um dos primeiros clubes que o Ivkovic, jugoslavo, foi o Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha caiu com o Benfica. Nessa eliminatória ganhou 3-2 em Belgrado, mas depois perdeu 2-0 na Luz. Portanto, o Benfica passou a eliminatória. Há um grande gol do Carlos Manuel de cabeça, que é um cruzamento largo da direita e uma entrada fulgurante do Carlos Manuel na baliza Ivkovic. Depois, a tal eliminatória com o Dinamo Zagreb. Sofre 3 golos do Oliveira na mesma noite. E depois ainda, não sei se é na época anterior ele ter chegado, é com o Tirol. Austríacos. Do Innsbruck. É 4-2, já é um Sporting diferente, com Tony Silly, Paulinho Cascavel. Aliás, Paulinho Cascavel marca em um golo de chapéu, dá a saída, à entrada da área. Portanto, Ivkovic já tinha jogado em 2 estádios portugueses, antes de abraçar Estrela Vermelha, Tirol de Innsbruck e pelo meio Dinamo Zagreb. Portanto, 2 equipas jugoslavas e uma austríaca. Incrível. Sim, porque o Ivkovic era muito aventureiro, não é? E, aliás, percebeu-se isso em Portugal, porque não foi só o Sporting, não é? Ele no Sporting faz 4 épocas, eu apontei isto, antes de virmos para aqui, e 154 jogos oficiais. Portanto, ainda é um número importante. Sim, claro. Até porque antes dele, se não me engano, é o ano do Rodolfo Rodrigues, talvez, que não corre nada bem. Não corre apesar do estatuto que ele vinha do Uruguai. Sim. E, portanto, o Sporting consegue estabilizar aqui na baliza, porque no ano do Rodolfo Rodrigues joga, por exemplo, o jovem Rui Correia, que estava a começar a carreira. E no meio desta relação com o Sporting, ainda vai ao Mundial 90 por uma grande seleção da Jugoslávia. Claro. E é ali que nasce aquela aposta com o Diego Maradona, não é? Sim. É nessa época, não é? Porque é 89-90. Sporting Nápoles primeiro e depois Jugoslávia-Argentina. No mesmo ano, defender 2 penaltis de Maradona e perder os 2 desempates. É espetacular, não é? Não existe, não é? É espetacular para o Maradona. O Ivkovic tem histórias para netos, bisnetos, filhos. Sim, tem muitas histórias. Aliás, uma vez entrevistei-o, estava no terá sido em 2009 ou 10, e foi muito engraçado ele falar desse Mundial, porque estamos a falar do jornal eram 9.000 caracteres uma entrevista, portanto também não podíamos ser muito aventureiros, não é? Sim. E depois era por telefone, uma coisa cara a cara, claro, que dá muito mais. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Por telefone é muito mais seco, mas Ivkovic não é nada seco, é muito desprendido de tudo. E ele a contar-me que a Jugoslávia, na eliminatória anterior elimina a Espanha. Elimina a Espanha com 2 golos do Stojkovic, número 10, o Dragan Stojkovic. Né? Dragan Stojkovic, um craque também. Após prolongamento. A Jugoslávia começa esse Mundial muito mal, a apanhar 4-1 da Alemanha. E Ivkovic até sai mal na fotografia com um golo em que é uma bola fácil e ele larga e alguém aproveita, talvez Klinsmann ou Rudi Fuller. Eu lembro-me nesse jogo, creio não estar enganado, um gol do Lothar Matthaus. Muito longe, um remate imparável em que a bola não desce nunca, a bola mantém. Tem esse gol na minha cabeça, eu acho que é do Matthaus esse remate. Eram as bolas boas, não é? Sim, as bolas boas. Bola de cacho mesmo.
E Ivkovic, lembro-me de que havia nesse Mundial, se calhar houve outros, antes e depois, mas nesse Mundial houve, que era a terceira parte. Então, no final, os jogadores conviviam. E Ivkovic lembra-se de que os alemães estavam na boa, a descontração total, a beber cervejas, a perguntar os Mateus, os Klinsmann, os Rudi Völler, a perguntar, então, como é que é, e agora perderam 4-1, qual é que é a vossa vida, não é? E que depois, nos oitavos de final, os espanhóis já são os convencidos do caraças, não é? Já não são boa res, e que depois os argentinos também são desprendidos, é tudo malta porreira. O que diz bem ou não diz bem, porque a gente pensa que os espanhóis eram tranquilos. Estava a pensar precisamente nisso. E que os alemães seriam frio. Não, os alemães foram... Também é verdade, a Alemanha ganhou 4-1 e a Espanha perdeu. Claro. Portanto, isso também mexe às vezes com a cabeça Primeiro dos jogadores. jogo Sim. e outro é uma eliminação, também faz alguma diferença, acredito. Sim, mas Ivkovic, lá está, era um guarda-redes muito curioso, marcou uma época no futebol português, porque não foi só Sporting, Estoril, Vitória, Setúbal Estrela Amadora e Belenenses ainda. E Belenenses. Portanto, é muito clube, sempre ali aqui na zona centro, não é? Era um guarda-redes que tinha umas qualidades formidáveis, mas depois, às vezes, também, como qualquer guarda-redes, obviamente, tinha o seu dia mau. Lembro-me de alguns golos interessantes, aquele chapéu do Jorge Couto. Já falamos sobre isso aqui há uns episódios. Sim. Lembro desse chapéu, lembro-me de alguns gols em que ele ficava a olhar para a defesa como quem diz, então, pá. Mas o culpado era ele. Portanto, ele tinha, era cara de pau. E uma figura carismática também, não é? Era tanto na baliza como nas entrevistas que... Sim. Ele era muito amigo. No tempo do Sporting, ele e o Gomes dividiam o quarto. Fernando Gomes. Portanto, eram muito amigos. E o Fernando Gomes muitas vezes diz que o Ivkovic recebeu muito bem no Sporting. E que foi ali um alicerce importante numa transição difícil. Claro que sim. Vinha Claro que sim. de anos e anos de Porto. De repente chegar a um clube que é rival e de outra cidade não é para todos. E Ivkovic nisso devia ser um homem muito, muito caloroso, muito humano, mas lá está. São essas histórias que também nos fazem vibrar, claro, histórias para lá do relvado. E há aquela história que para mim é espetacular e que foi é uma das melhores histórias sempre comigo, que é há um ano, acho que foi há um ano, uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, chamado Filipe Escobar, escreve-me no Messenger. E eu raramente vou ao Messenger, mas naquele dia fui e tinha uma mensagem dele de Messenger de Facebook. De Facebook. E ele, olha... Eu nem sabia que tinhas Facebook, vê lá. Com um texto, categoria 5 estrelas, uma categoria máxima, de um texto muito bem escrito, longo. Era ele que tinha a camisola do Maradona trocada com o Ivkovic depois do Nápoles Sporting dos penaltis. Era ele, esse Filipe Escobar. E quem é o Filipe Escobar? Filipe Escobar agora é um advogado, tem a nossa idade, 45, 6. Na altura tinha 44, 45. Era muito amigo do filho de um dirigente do Sporting que tinha sido o 112 do Ivkovic na primeira época. Isso é muito giro. O Ivkovic ganhou a aposta com o Maradona, ganhou os $6, os $100, e o Maradona, quando entrou no balneário, vem com a camisola numa mão e com a nota na outra. Portanto, deu as duas coisas ao Maradona, ao Ivkovic. O Ivkovic recebeu os $100, guardou-os, mas deu a camisola ao filho desse dirigente. Isso é incrível. O filho desse dirigente não era uma pessoa apaixonada por futebol, e naquele convívio de amigos lá de casa e tal, lanches para ver futebol, mostra o armário e tinha uma camisola do Brema, Andrés Brema, do Jugoslávia e Alemanha de 90. E esse meu amigo viu a camisola número 10 do Maradona e perguntou-lhe, fica com ela. Pronto, e ficou com e o Filipe Escobar tinha lá guardado a camisola 10. Uma coisa. Já agora, conheceste pessoalmente o Filipe? Estiveste com a camisola? Ainda hoje a gente se dá. A propósito disso, a camisola é belíssima porque o 1 e o 0 não estão simétricos. Está o 1 assim, meio torto, e o 0 não, sabes? Não está assim. Está assim. Essa camisola não tem um valor incalculável. Para mim, sim. Não sei. Para mim tem. Mas eu ver aquilo, que é isto? E ele tinha essa camisola e então fizemos um programa lá na RTP com o Ivkovic. E ele ficou fascinado
e foi engraçado ver a cabeça dele a funcionar. Espera, estava no balneário do Nápoles, ele deu-me, depois dei ao filho do... Pronto, ia ver a história toda. Isso é maravilhoso. Portanto, o Ivkovic também tem essa história peculiar, não é? É um homem que teve a camisola do Maradona e que não... Rui, portanto, para fechar, hoje falamos de 3 grandes figuras. António Oliveira, Tomislav Ivkovic e Filipe Escobar. É isso. Filipe, um grande abraço, com alguma inveja. Muita inveja. Rui, obrigado por este episódio que foi fantástico. Sempre um gosto. Até para a semana. Filipe, um dia destes estás convidado para vir cá mostrar a camisola 10 aqui ao 00. Boa.